irmão, querida irmã, a paz do Senhor Jesus. Que bom nós estarmos em mais um momento de reflexão para aprendermos com a palavra de Deus a confiar e depender mais do Senhor, o Deus a qual nós servimos. Aqui é o pastor Valdecir de Paula e meu desejo é que a bênção de Deus alcance você, sua casa, sua família e abençoe o seu lar de um modo muito especial. Que a graça do Senhor Jesus lhe alcance e que esta reflexão venha conduzir você a um triunfo em meio a toda essa situação de adversidade que nós estamos vivendo nos dias atuais. Eu quero ler com você o Salmo 91 e gostaria de estar lendo os 2 primeiros versos do Salmo 91 e também quero fazer uma conexão com o texto de Gênesis capítulo 17. Hoje nós vamos falar sobre o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Esses são os 2 primeiros versos do Salmo 91. Gênesis capítulo 17, o texto diz assim: Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus, o Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Falar sobre o grande El Shaddai é algo muito interessante nas Escrituras. Eu estava pesquisando e descobri que alguns estudiosos, eles entendem que a palavra Shaddai, que no texto original é uma referência a Deus como o Todo-Poderoso, ela vem do termo da palavra campo, trazendo então a ideia de fartura, de abundância. Há estudiosos que também afirmam que a palavra Shaddai pode ser traduzida por seio, ou aquele que tem muitos seios, transmitindo então a ideia de que Deus é mais do que suficiente para satisfazer toda e qualquer necessidade dos seus filhos. Em outras palavras, a ideia do termo El Shaddai é dizer que Deus é aquele que é mais do que suficiente, aquele que pode satisfazer, aquele que pode nutrir e aquele que pode sustentar a cada um dos seus filhos. É interessante nós observarmos, de acordo com o poema do Salmo 91, você vai perceber nos 2 primeiros versos que nós temos aqui 4 nomes que descrevem Deus: Altíssimo, Shaddai, Jeová, e nós também temos o nome Elohim. Direi do Senhor, Ele é meu Deus. Então vamos pensar no termo El Shaddai, conforme é a nossa proposta nesta reflexão. É importante você olhar para o Salmo 91 e entender que o Salmo 91 está falando de uma manifestação de fé em Deus no lugar da intimidade da adoração. Veja que o texto diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Veja que o texto está sugerindo que a parte mais importante na vida de um servo de Deus, de uma serva de Deus, de um cristão, é exatamente no lugar onde somente Deus pode nos ver, no oculto da sua intimidade. A referência
está sendo ao tabernáculo. Você sabe que no tabernáculo, de acordo com Êxodo, capítulo 25, nós encontramos ali o Senhor ordenando Moisés a construir o tabernáculo, e no tabernáculo deveria ter 3 partes: o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santíssimo era o lugar onde a arca, símbolo da presença de Deus, deveria estar. E o objetivo de Deus em construir o tabernáculo era exatamente de habitar no meio do seu povo. Então o texto está dizendo que aquele que habita no esconderijo, ou seja, aquele que está no tabernáculo de Deus, ele pode encontrar segurança. Veja que Deus tem um lugar onde ele nos protege. Davi fala disso no Salmo 27, verso 5. Davi diz: no dia da adversidade o Senhor me esconderá no seu tabernáculo, no oculto do seu pavilhão, ele me esconderá e colocar-me-á sobre uma rocha. É interessante nós entendermos que o poeta, dentro do Salmo 91, ele fala de 2 endereços. Veja que no verso de número 10, ele fala da sua tenda como um dos endereços descritos no Salmo 91. Nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará à sua tenda. O outro endereço que o poeta ele está afirmando no Salmo 91 é o lugar mais seguro do universo. Veja que o texto diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O melhor lugar, o lugar mais seguro do mundo é uma sombra, desde que essa sombra seja a sombra do Todo-Poderoso. Então veja, se você estiver no lugar secreto com Deus, se você viver uma intimidade com Deus, você vai estar debaixo da sombra do Todo-Poderoso. E estando debaixo da sombra do Todo-Poderoso, você pode acreditar que nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará à sua tenda. Olha que interessante, Gênesis capítulo de número 17. Veja que Deus está convidando o patriarca Abrão para estar andando na sua presença, para estar mais junto a ele, para estar mais próximo de Deus. Ou seja, veja que Deus está requerendo de Abrão uma aproximação, e ele se apresenta a Abrão como o Todo-Poderoso. É importante lembrar que Abraão começou a sua caminhada com Deus aos 75 anos de idade. Talvez você poderia pensar, mas com 75 anos, começar agora, desenvolver ministério a essas alturas, talvez o melhor lugar que a gente poderia pensar que seria era numa cadeira de balanço, esperar a morte chegar. Mas não, Deus é tremendo. Ele usa criança, ele usa adolescente, ele usa jovem, ele usa adulto e usa também anciãos. Ele é especialista em capacitar, em revigorar e fazer homens e mulheres em qualquer idade serem instrumento de bênção para outras pessoas. Então veja que Deus, em Gênesis 12, quando Abraão tinha 75 anos de idade, ele começa então a sua caminhada de fé com Deus. É tão lindo a história de Abraão na Bíblia que ele é considerado o pai de todos aqueles que creem, o pai da fé. Veja que Deus o tirou de uma terra de muita idolatria. Veja que o texto sagrado vai nos ensinar que o Senhor tira-o também do meio da sua parentela. E o texto sagrado vai nos dizer que Abraão, em obediência, ele andou por fé, construindo tendas e aguardando a promessa de Deus. Os anos foram se passando. Quando você lê Gênesis 15, você vai perceber que haviam se passado 10 anos
da promessa que Deus havia feito a Abraão. Então Abraão estava com 85, Gênesis 16, ele está com 86 anos de idade. No capítulo 15, mais precisamente, Abraão está preocupado porque ele não vê a promessa se cumprindo e o Senhor diz: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será muito grande. Mas na realidade Abraão não estava querendo prêmio, ele estava querendo um herdeiro. É então que, quando você vê o capítulo 16 no seu início, aí nós temos, eu poderia dizer assim, 4 fatores que trariam dificuldades à vida de Abraão. Primeiro, a sua idade. Sua idade era uma idade avançada. Se você então olhar Gênesis 17, você vai ver que aí a situação é um pouco mais complicada. Por quê? Porque em Gênesis 17, ele não está com 75, não está com 86, ele está com 99 anos de idade, ou seja, depois que Deus lhe havia falado pela primeira vez, haviam se passado 24 anos que Deus havia lhe prometido lhe fazer uma grande nação. Então veja, ele estava com o problema da idade, ele também estava com o problema da esterilidade da sua esposa e, para complicar um pouco mais, a questão da idade também de Sara, porque ela já não tinha mais idade para gerar, para ser mãe, além do seu corpo ser um corpo estéril, seu ventre ser um ventre estéril. E aí nós temos também a questão da demora de Deus, porque dentro de um pensamento humano, puxa vida, 24 anos de espera, para nós, vamos falar a verdade, é muito tempo, principalmente para a nossa geração, que é a geração da internet banda larga, geração fast food, né? Que é tudo muito rápido. Você tem o mundo na palma das suas mãos, num clicar de dedo você traz o mundo, né, para a palma das suas mãos. Então veja que é difícil para esta geração virtual, é difícil para essa geração tão rápida, tão acelerada que nós estamos vivendo, você ter a paciência que Abraão teve. Por isso que eu acho lindo que Paulo vai falar acerca de Abraão em Romanos capítulo 4. Romanos capítulo de número 4, a Bíblia vai nos dizer que Abraão estava tão convicto que ele cria no Deus que é capaz de chamar à existência o que não existe, como se isso já existisse. Romanos 4:17. O interessante é que a Bíblia diz que ele creu contra a própria esperança. E ele não olhou para o amortecimento do seu corpo, o amortecimento do corpo de Sara. Ele creu contra a incredulidade de muitas pessoas. Interessante. Se você pensasse e dissesse assim, bom, o bom senso, o que o bom senso tem a dizer para essa história? É impossível, não pode um homem com 99 anos de idade poder gerar uma mulher com 90 anos de idade. Como pode isso acontecer? A razão, a lógica humana vai dizer, não, é impossível, não pode ser isto. Mas a fé acredita, a fé faz um patriarca dizer, eu acredito, e ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus, diz Romanos 4 e o versículo de número 20. Mas olha só que interessante, então o Todo-Poderoso se apresenta a ele, dizendo que mesmo em meio às impossibilidades humanas, o Todo-Poderoso pode realizar o milagre que nós precisamos. Eu quero concluir esta reflexão fazendo você entender e compreender e procurando despertar a tua fé. O que está sendo difícil para você?
O que é impossível aos teus olhos é possível aos olhos de Deus, porque para Deus nada é impossível. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. O salmista no Salmo 62, verso 11, ele disse: uma coisa disse Deus e duas vezes eu ouvi isso, que o poder pertence a Deus. Deus quer te abençoar. E ele não depende de pessoa, ele não depende de coisas, ele não depende de épocas. Se ele decidir te abençoar hoje, ele vai te abençoar. Se ele decidir abençoar, fazer você crescer e prosperar em meio a essa pandemia do Covid-19, em meio a esse caos financeiro, a essa crise política que nós estamos vivendo no nosso país, Deus vai te abençoar, porque ele é suficiente para ajudar você em toda e em qualquer situação da sua vida. Quero terminar lembrando a você que essa palavra que Deus disse a Abraão, essa apresentação de Deus a Abraão, identificando-se a ele como Todo-Poderoso, Abraão aprendeu tão bem que ele fez isso a Isaac, ou com Isaac. Se você ler Gênesis capítulo 28, o versículo de número 3, você vai ver que Isaac aprendeu com o seu pai e ele conheceu também o Deus Todo-Poderoso. É ali que nós vemos Isaac abençoando Jacó, mesmo Jacó na sua rebeldia, mesmo Jacó nas suas decisões erradas, nos seus esquemas errados. Veja que o seu pai o abençoou. E interessante, o Isaac, ao abençoar Jacó, disse: o Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e multiplique para que sejas uma multidão de povos. Ei, preste atenção, você que já tem o privilégio e usufrui da oportunidade de ser pai, de ser mãe, abençoe seu filho, mesmo se às vezes ele dá uma saidinha fora dos propósitos que você estabeleceu para ele seguir. Abençoe, não amaldiçoe, profetize bênção, profetize que o seu filho vai crescer, profetize que o seu filho, a sua descendência vai prosperar. Creia que Deus é poderoso para fazer isto. Outra coisa, Jacó recebeu a bênção de Deus de seu pai Isaac e a transmitiu para o seu filho José. Veja Gênesis 48, versículo de número 3. Jacó, no final da sua vida, ele diz para José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz e me abençoou. Por isso ele pôde abençoar todos os seus filhos, especialmente José. Ele abençoou dizendo: José é um ramo frutífero que se estende além dos muros. Eu quero dizer a você, em nome do Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, ele pode sim fazer você prosperar e ultrapassar os limites, porque a bênção de Deus é promessa sobre a sua vida. Ore comigo e vamos buscar esta presença gloriosa. Eu quero abençoar você, eu quero abençoar a sua casa, eu quero ministrar a bênção daquele que tem todo o poder nos céus e na terra sobre a sua vida. Querido Deus, nós tributamos a Ti gratidão e louvor por esta reflexão. Eu quero Te agradecer, Senhor Deus, por este momento em que podemos estar na Tua presença. Quero Te agradecer pela reflexão do Salmo de número 91. Eu creio que este teu filho, essa tua filha está no oculto do teu tabernáculo, no lugar da intimidade com Deus, e vai usufruir desta intimidade, vai ser protegido e também vai ser abençoado pelo Todo-Poderoso, vai ser livre de todo mal, de toda praga. Nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará à sua tenda. Senhor, guarda esta vida, livra, proteja de setas, livra de doenças, livra de enfermidade, livra da perseguição. Faça o teu filho, a tua filha sentir-se seguro
no lugar secreto, na intimidade com Deus. E assim, ó Deus, como o Senhor se revelou a Abrão, lhe proporcionando inclusive uma mudança de nome, eu creio que o Senhor vai mudar a minha vida, a vida deste irmão, desta irmã, a vida deste homem, desta mulher que está orando comigo, para poder nos abençoar de maneira ampla, plena, gloriosa, maravilhosa, majestosa, grandiosa, honrosa. Por isso eu estou profetizando a bênção da prosperidade, a bênção daquele que tudo pode. Para o Senhor nada é impossível. Então o Senhor pode curar, o Senhor pode libertar, o Senhor pode transformar, o Senhor pode sim redimir, o Senhor pode sim fazer com que este homem e esta mulher viva e desfrute de toda sorte de bênção da parte do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nós oramos assim, entendendo que nenhum dos teus planos podem ser impedidos, e operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir do Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, seja abençoado, seja abençoada, para a glória de Deus. Nos nossos próximos encontros.